Hoje é prece sem Vitor. Prece sem Vitor, Não dá Lilia, não esse Vitor, tem 2 Vitor. Tem 2 Vitor, esse é o Vitor mais novo? Mas agora já tem som para me falar? Já tem aí. Tem. Para fazer a peça de carta, pode fazer aqui. Pode fazer, né? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, toma no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores de amarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra, deixar-nos viver nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, que todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, o só coração, o só pensamento subirá até a voz. Como um grito e cimento de amor, como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a nossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, chegar ao progresso, se subimos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que vale nossas almas, o espelho a sentir a vossa imagem. Mas agora é aberto. Aberto estudo do Zé. Aberto. Olha, aberto. E a peça que o Jorge fazia os serenestos da peça de carta. O vô Jorge fazia ao vivo essa peça. Então, boa noite a todos. Vamos então dar continuidade ao nosso trabalho, né? A gente está estudando o perispírito e abrimos um parênteses aí, as perguntas, né? E para a gente poder entender um pouquinho mais o perispírito. Semana passada a gente falou começamos a falar sobre as funções, falamos sobre a função instrumental. A função instrumental é a principal função do perispírito, né? Que é a função de ligação, ele é o instrumento de ligação entre o corpo físico e o espírito propriamente dito. Daí falamos também que ele também é um instrumento de comunicação entre os corpos, né? Quando o perispírito pensa, o corpo físico recebe esse pensamento e ele age, né? E assim por diante. O que acontece no corpo físico é passado em termos de sentimento ou pensamento para o espírito pelo perispírito. Essa é a função da ligação. Também falamos que ele é o veículo de transmissão das impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas, é aquilo que eu acabei de falar, né? O pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula, antes de irradiar-se. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no perispírito. Eu falei da questão das fotos, né? O perispírito ele fotografa tudo que a gente pensa e fica gravado lá, né? Ele também serve de instrumento à alma para suas interações no mundo espiritual, né? No caso, quando a gente desacopla ou quando acopla, né? Então, com o perispírito que nós fazemos isso. Ele nos permite estagiar tanto no plano físico quanto no plano espiritual, né? É ele. Porque assim, entendo quando se diz, o perispírito não ajuda nós no plano físico. Sem o perispírito nesse corpo físico, esse corpo estaria morto, era inerte. Então o perispírito precisa estar aqui. Então é ele, o nosso corpo natural é o perispírito. E isso é importante falar. O perispírito é o nosso corpo natural. Esse que nós usamos hoje é um modelo, tá? Ele é o nosso corpo eterno, infinito, é o perispírito. Desde o momento em que nós fomos criados, simples e ignorantes, nós temos no início um corpo mental, mas já posteriormente um perispírito. E ali vai até o final, quando nós nos tornarmos espíritos puros, tá? Muito bem, também falamos que ele é um instrumento de comunicação mediúnica, né? E nós expandimos o nosso perispírito e damos condição ao espírito comunicante de se acoplar no nosso perispírito, e assim a gente sente o que ele sente e escuta o que ele fala pelo pensamento. Ele nem fala, só pensa, a gente consegue reproduzir o que ele está pensando.
Isso é feito de perispírito para perispírito, é uma conexão aqui, né? E hoje nós vamos falar então, a partir de agora, da segunda função do perispírito, que é a função individualizadora. A própria palavra já diz, né? O perispírito é a individualização do ser, é a impressão digital do espírito. Então, os espíritos que não têm mais corpo físico, e olha que ele usa a palavra os espíritos que não têm mais corpo, ou seja, nós somos espíritos. Quando nós perdemos esse corpo, nós sempre somos nós, espíritos, tanto com esse corpo físico ou sem, sempre espíritos. Os espíritos que não têm mais corpos constam a sua individualidade pelo perispírito, que faz os seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. Então, não existe nenhum corpo nesse planeta um igual ao outro. Por quê? Porque não existe nenhum perispírito igual ao outro. E o perispírito modela esse corpo físico. Por isso que a gente não tem nenhum corpo igual ao outro. Tem alguns parecidos, né? Inclusive até com cara de animais, que a gente dá uns apelidos, né? Galo, macaco e assim por diante. Que até parecem, né? Porque, certo, com certeza, em essas encarnações anteriores foi tão forte que eles trazem esses traços ainda de alguns animais. Estou brincando, isso aí não acontece mais, né? Isso aí é difícil. Tá? Tem uma dúvida aqui. Pergunte. Quando nós estamos encarnados, o espírito se transforma como alma, né? O corpo físico. Quando ele se desprende da noite, ele continua a alma ou continua o espírito? Não, sempre com o perispírito, né? Tá? Sempre com o perispírito. O Zico deu... Hã? Só quando estamos... Nós nunca perdemos o perispírito. Nós não. O espírito não anda sozinho. Nunca. Não sei, mas a gente denomina, né, como alma, né? Quando está encarnado. Essa questão da alma aí é um complicador, né? O Kardec tentou digamos assim, simplificar e acabou complicando no Livro dos Espíritos, na meu entendimento, tá? Não, sim, é uma porque a alma, o Kardec diz que a alma é o espírito encarnado. Sim. E daí o acoplamento dos três, espírito, perispírito e corpo físico, isso é uma alma. Então eu vou dizer assim, só que daí de repente, em algumas situações, em algumas citações dele próprio, tanto no Livro dos Espíritos quanto na Revista Espírita principalmente, ele vai falar que existem milhões, bilhões de almas no planeta. Ele se refere aos desencarnados também e chama de almas. Por isso que é uma complicação. Eu acho que a palavra alma, ela é usada tanto para o espírito desencarnado, tá? Quanto para o próprio espírito como essência. Está entendendo? É usado a palavra alma. Tanto é que na religião católica, a palavra alma é espírito, é igual ao espírito essência, né? Aí eles também têm o corpo espiritual e o corpo físico, mas a palavra alma significa espírito em essência, né? Assim, o primeiro, né? Por isso que eu falo, é uma confusãozinha, mas a gente percebe a confusão. Quando você fala, você percebe do que a pessoa está falando. Entende o que ele está dizendo, sabe? Então, não há duas impressões digitais iguais. E não existem dois perispíritos iguais. E aí o Zalmino Zimmermann, no livro Perispírito, que é um livro extraordinário, é uma aula de perispírito, talvez uma das pessoas que mais se aprofundou no perispírito, junto com o Luiz Inácio Gonzaga Pinheiro. Muito obrigado. Foram os dois autores que mais falaram sobre o perispírito e assim, o Luiz Gonzaga Pinheiro dá entrevista, dá palestra ainda sobre isso, né? Extraordinário, o livro dele é muito bom. As modulações do perispírito, né? É isso aí. Ele vai dizer o seguinte: não se trata, todavia, de uma identidade que diga apenas as características periféricas. Quer dizer, não é a forma externa que o perispírito tem que muda de um para outro. É isso que ele está dizendo. Refere-se, sim, à sua própria história, às suas particularidades e características evolutivas. Ok, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: cada um de nós tem uma história. Cada um de nós uma história diferente. E o perispírito reflete essa história. Então ninguém tem iguais pensamentos, conhecimentos e experiências. Cada um tem as suas. Por isso que cada perispírito é um, não tem dois. Entenderam? Muito provavelmente, nenhum de nós aqui passamos por alguns animais, algumas plantas iguais.
Talvez eu habitei uma espécie, os outros vocês habitaram outras. Mas na alma-grupo essa coisa apareceu, mas vocês não precisaram habitar. Vocês já receberam esse conhecimento da alma-grupo. Então o que acontece? Algum conhecimento a mais vocês tiveram e eu não. E assim por diante. Então um instintozinho diferente você tem, que eu não tenho, e assim por diante. Isso tudo está no perispírito. Por isso que sempre um perispírito vai ser diferente do outro. A organização perispiritual será diferente, porque a mente é diferente. Como a mente monta o perispírito, todos somos diferentes. Tá? Contém o registro evolutivo de cada um. O perispírito tem todo o nosso registro evolutivo. Né? O perispírito registra todas as nossas existências anteriores, ou seja, todas as nossas sombras estão ali, todas as nossas virtudes. Mais uma questão para mostrar que nós não podemos ser iguais, porque cada um de nós tem defeitos diferentes e virtudes diferentes, graças a essa construção histórica que nós temos no perispírito. Né? O espírito é dono da memória, o espírito, estamos falando agora da essência, né? E a coloca à disposição onde ele fica mais conveniente e funcional. Dela não se exonera porque ela está arrumada na estante da sua biblioteca. O que ele, sendo dono, é a que usa. Então ele coloca a memória do espírito, está no perispírito. Quando ele precisa de alguma lembrança, ele puxa do perispírito. Tá? E quando a gente tem o perispírito reduzido na hora da encarnação, muito disso se perde. Porque quanto menor essa biblioteca, menor o número de livros que você tem. Então você vem apenas com aqueles livros que você vai precisar para essa encarnação. Poucos acessos você tem. Tá? O espírito, Kardec vai dizer, tem no perispírito o seu almoxarifado, o seu armazém de memórias e aquisições. Tudo bem. Elaborado desde milhões de anos nos laboratórios da natureza, o perispírito herdou o automatismo permanente que o mantém atuante, transmitindo ao espírito as impressões e os sentidos e comunicando ao corpo as vontades desses. É o que eu falei, né? Agora, isso aqui não acontece simples, isso não é uma coisa simples, tá? Graças a esse automatismo perispiritual, o homem não precisa programar-se para pensar ou respirar. A gente não para pensar, puxa, eu preciso respirar. A gente respira automaticamente. Isso nós aprendemos quando a gente estagiou nas plantas. Que aí nós recebemos o nosso primeiro perispírito orgânico, vivo. A gente aprendeu a respirar. E de lá nunca mais esquecemos. A gente respira automaticamente. Né? Tanto é que quando a gente para de respirar, daí a gente precisa, preciso respirar. Automaticamente a gente sente a necessidade. Né? E isso nós adquirimos na história evolutiva nossa. Tá? Não precisamos parar para dormir. Puxa, agora eu preciso dormir. Não precisa. O nosso perispírito já nos traz essa identidade de que o corpo precisa descansar. O corpo passa para ele dizendo assim, estou cansado. E a gente naturalmente dorme. E até dorme às vezes, né, em condições que não precisaria, mas dorme, porque o perispírito está dizendo, durma. O corpo está pedindo. Né? E o contrário também é verdadeiro. O perispírito que nos acorda de manhã. Ele diz, corpo, levanta. E veja que nós não precisamos pensar para isso. Tanto é que a gente põe às vezes o despertador para acordar cedo, com um determinado tempo vira um automatismo e o perispírito acorda. Porque ele já aprendeu isso. Quem faz isso é o perispírito, não é o corpo físico, nem a mente. É o perispírito. Ele fotografa isso, diz agora está na hora de você acordar. E você acorda. E funciona só para essa parte biológica ou para emocional também? Vamos supor, se você tem tendência gravada lá de cometer certos atos, e aí nessa você tem a opção, vou escolher o verde ou o azul, o certo ou o errado. Aí você vai errar. E isso fica também ou só funciona para essa parte? Também. Então, certamente. Já vou falar um pouquinho. Vai bem aquilo que você está falando aí, tá? Mas existe sim, certamente, tá? Então, para promover os efeitos digestivos, né? Todo o nosso funcionamento orgânico foi um aprendizado que o perispírito assumiu quando entrou no reino animal, especificamente me ajudem?
Qual é o corpo? Os mamíferos, né? Quando a gente, porque um animal mamífero e nós, a diferença, gente, é nada, absolutamente nada. Então, para nós poder administrar esse corpo, quando a gente entrou nos mamíferos, a gente começou a aprender todo o processo de um ser mamífero, até chegar aqui. E é igual, muda pouco. Lembra, não sei que alguém estava na minha palestra que eu falei, a diferença genética entre nós e um macaco é 2%. E esses 2% está todo na cabeça, no cérebro. Não tem nada de diferente no nosso corpo físico. Alguns trejeitos lá, mas é igual, tá? Não precisamos parar para excretar, parar para pensar, para excretar. Quando dá vontade, dá, e a gente sabe que não tem como segurar. Em algumas situações não tem. E isso quem nos diz é o perispírito. Ele diz, olha, a buchada está cheia e dá um jeito. Corre, porque você precisa, tá? Fazer circular sangue, os hormônios e um sem número de funções que passam pela gente totalmente despercebida. Isso é o perispírito que faz. Ele aprendeu a fazer isso graças a nossas condições evolutivas em outros reinos, em outras situações. A gente foi aprendendo a fazer isso. O perispírito foi se moldando até chegar no nosso, tá? Por vezes tem-se a sensação de ter estado no local antes visto, que é um déjà vu, ou porque lá estivemos desdobrados, ou voltamos fisicamente. Essas coisas também está no nosso perispírito. Então a gente lembra, como ele fotografou tudo que nós vimos, em alguns lugares, por exemplo, você chega e diz, meu Deus, mas esse lugar aqui eu já tive. Ou você já esteve mesmo, desdobrado, em sono, ou você viveu um lugar muito parecido em alguma época. Isso te traz uma lembrança, um déjà vu. Pessoas também, né? Hã? Pessoas também. Pessoa. Você está numa cidade aleatória, a pessoa passa por vocês e Sim, exatamente. Exatamente. Tudo isso é o perispírito diz, esse cara aí, ou essa pessoa, porque está gravado. Então é um sentimento que é inato em nós, ele está em nós, né? O perispírito guarda sinais da última encarnação. Trajes, cores. Talvez a gente viveu numa região, por exemplo, que uma das tradições era usar azul. E você traz isso para essa encarnação e você tem preferência pelo azul. Você escolhe lá as roupas, fica com azul. Fica com azul. Está entendendo? Você traz de outras encarnações. É o perispírito que gravou isso. Ele se sente bem, você se sente bem se vê usando azul. Então você usa azul. Tá? É uma das impressões. Até você vai encontrar, por exemplo, pessoas, você diz, nossa, pessoas bem carentes, mas que elas se vestem de forma bonita, elegante, né? E não faz muita força para fazer isso. Por quê? Porque vieram em umas encarnações passadas e isso ficou muito presente no perispírito. Talvez foram da alta sociedade, foram estilistas, fazem de um pedaço de pano uma peça bonita. É a roupa, a forma de se vestir. Isso está no perispírito, gravado no perispírito. Né? Cicatrizes, muitas cicatrizes que a gente traz no nosso, que não, às vezes não é porque a mãe não pôde comer um pedaço de broa ou um pedaço de bolo que estava com vontade, né? Não tem nada a ver. É porque alguma coisa importante, algum fenômeno ou alguma experiência importante na reencarnações próximas suas aconteceu no teu perispírito. Você traduziu isso no físico e isso traduziu no perispírito. E você carrega isso na próxima encarnação. Naturalmente. Tem uma passagem de Jesus que ele fala sobre, ele cura um cego. Ele entra em Jerusalém, passeando com os apóstolos, e tem um cego ali. E os apóstolos, um cego de nascença, o cara nasceu cego. E eles chamam Jesus, os apóstolos, e perguntam para Jesus assim, mestre, quem pecou para ele nascer cego? Ele ou os pais? Vejam o tamanho da compreensão dessa passagem. Eles estão dizendo que se alguém pecou, boa noite. Boa noite, boa noite. Eles estão, primeira coisa, afirmando a reencarnação. Porque se eles estão dizendo que alguém pecou, os pais, tudo bem. Porque naquela época existia uma lei mosaica que dizia que se você não fosse fiel a Deus, Deus castigaria
até a terceira geração. Então, pai, avô, às vezes até bisavô. E aí cabe a reencarnação também, porque às vezes você desencarna e não vai encarnar como filho, mas pode encarnar como neto. E aí pode receber também o pecado que você causou, o problema que você causou, né? Mas eles estão perguntando se foi ele que pecou. Ou seja, eles estão relacionando o caso anterior ao corpo físico. Estão entendendo? Eles estão falando que o perispírito gravou aquilo. Então eles estão perguntando, o que ele fez de errado com os olhos que ele traz hoje a cegueira? É isso que eles estão perguntando. E Jesus vai responder que nenhum dos dois. Ele diz que o cego veio cego para afirmar a condição dele como o Cristo, o Messias, para ele poder curar e todo mundo ver, tá? E aí tem mais uma questão, veja que coisa interessante. Jesus está afirmando para nós que existe uma programação no plano espiritual, para como a gente vem. Se ele veio cego só para Jesus curar ele, é que houve uma programação no plano espiritual para que ele nascesse cego. Então existe uma programação para cada um de nós. Veja que passagem interessante, né? Ele nos dá várias informações e ele fala dessa questão do perispírito, né? Guarda cicatrizes, enfermidades e às vezes até cacoetes que a gente tem, né? Uns tiques para lá e para cá. São coisas de outras encarnações, que está preso no perispírito, que a gente não sabe nem do que, porque toque, né? Por que a gente tem toque? Muda aqui, muda lá, muda aqui, né? Talvez você trabalhou num outro lugar que tinha que fazer isso, cuidado assim, sei lá, tem uma explicação que está gravado no perispírito, né? O desejo de fumar, eu peguei só o exemplo do cigarro, mas eu posso usar isso para qualquer vício. Pode ser vício sexual, vício de pessoas, amores, apegos, qualquer um. Eu peguei só o cigarro, porque é mais fácil de explicar, tá? O desejo de fumar, que se situa no corpo astral, no perispírito, tá? Permanece após o desencarne. E como o perispírito é muito mais sensível, muito mais sutil do que o corpo físico, isso se torna desastroso, pois a necessidade de fumar é enormemente ampliada, fica muito maior, porque não tem a proteção do corpo físico, não tem a química do corpo físico, está diretamente relacionado ao perispírito, não é? Levando ao desespero e ao desequilíbrio, provocando uma espécie de paralisia, como se permanecesse em estado de inconsciência e incomunicabilidade, ficando o desencarnado em prejuízo no recebimento de auxílio, porque ele não consegue enxergar a espiritualidade para ajudar ele. É como se tivesse uma monoideia, cigarro, 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 cigarro. Ele só consegue andar. Você viu aquele desenho do Pica-Pau, em que tem alguém cozinhando lá, e ele sente o cheiro, e ele fica... O espírito é exatamente assim. Ele fica voando e procurando a sensação do cigarro. É isso que ele faz, tá? O problema da dependência continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual, todos os agentes tóxicos que estão no perispírito, dê lugar à normalidade do envoltório espiritual, o que na maioria das vezes tem duração em que o tabagismo perdurou na existência física do fumante. Então você vê os caras dizendo assim, o cara morreu, tinha 90 anos, fumou desde os 30, não viveu tanto. Quanto tempo vai durar para ele poder limpar o perispírito dele? 60 anos. Só para limpar o perispírito, que dirá para continuar outro. Mas tem outro problema, porque vai trazer consequências nos pulmões agora. Eu nunca me esqueço, o Jorge né, da Mira me contando uma história uma vez, que um amigo dele, de São Bento, foi no médico porque estava com um problema pulmonar. E o cara fez um raio-x, uma chapa, sei lá o quê, disse para ele, cara, você vai ter que parar de fumar. Ele disse, mas eu nunca fumei. Cara, mas os teus pulmões tomam como se uma pessoa tivesse fumado há uns 20 anos. Né? Eu nunca fumei. E estava com enfisema. Imagine quanto ele fumou na anterior.
Porque está no perispírito. Se você não limpa o perispírito, com certeza foi uma encarnação que ele ainda trouxe no perispírito sem limpeza. Você vai trazer, não tem como. E isso funciona para todos os vícios que você vicia o perispírito. Você traz esses desejos. E é difícil de largar. Você vai voltar a fumar de novo aqui, normalmente. Porque é muito forte, está no perispírito, né? O tabagismo é responsável por doenças kármicas. Kármicas é o quê? Que você leva para frente. Demora, às vezes 2, 3 reencarnações para você conseguir armar. Então você veja o tempo que se perde com vícios. Né? Nesse sentido aí. Tais como asma, efizema. Asma, nossa, quanta gente, né? Que é genético. Né? Efizema congênito, infecções recorrentes na infância. Então, a pessoa que geralmente pega qualquer inflamação fácil, pode ser de cigarro. Tá? Nas vias aéreas e câncer em reencarnações futuras. Então, câncer de pulmão tem histórico em encarnações anteriores. Tá? Ocasionadas pela lesão do corpo espiritual. Tudo que você lesa ao teu perispírito vai ter consequências futuras. Naturalmente. Principalmente quando é intencional. Né? Terceira, organizadora. O perispírito serve de modelo ao corpo físico. Ele é um organizador biológico. Né? Tanto é, o Hernani Guimarães foi o primeiro a falar isso em 58, ele chamou de MOB. Modelo organizador biológico. Então, é o perispírito que dá modelo no nosso corpo físico que nós temos hoje. Eu já falei isso. Então, esse corpo belo que a gente tem hoje é graças a tudo que nós conseguimos historicamente moldar o nosso perispírito. Tá? A função organizadora do perispírito aparece especialmente notável no processo da reencarnação, em que o ritmo morfogenético, ou seja, cada célula que vai gerando outra, né, que é a relativa modelagem do sistema biológico, células, tecido, órgãos, leva à formação de um novo corpo físico, que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual. Modelo por excelência. Então, molécula a molécula, célula a célula, do teu perispírito se transforma no teu corpo físico. É um modelo que nós temos. Ele é um modelo para a formação do corpo onde se reencarnará o espírito, imprimindo a este detalhes anatômicos e fisiológicos consoantes às aquisições morais e intelectuais das vidas passadas. Então, o nosso corpo físico, quando a gente nasce, ele tem algumas condições. Primeiro, hereditariedade. Então, a gente recebe uma carga hereditária dos nossos pais. E a outra é do perispírito. É a nossa própria carga hereditária. A gente traz de vidas e vidas e vidas passadas. São essas duas situações que moldam o que você tem hoje. Tá? Assim será o responsável por formar o cérebro perfeito daquele que fez bom uso de seu intelecto em vias pretéritas. Ou o contrário, um órgão inadequado do oligofrênico, compromissos kármicos. Né? Tudo bem? Isso é tranquilo, né? Tá. Quando o espírito tem que encarnar num corpo em vias de formação, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde pode dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Essa coisa da planta na terra é muito interessante. Eu trouxe aqui, eu acho que vai dar uns 15 minutos nós fazemos. Um estudo, quem acompanhou o nosso estudo desse livro, Entre a Terra e o Céu, sabe, é a encarnação do Júlio. Júlio é aquele espírito que teve um problema lá com a Zulmira e tal, e ele vai reencarnar agora na sua nova mãe. E tem uma relação forte entre os três ali. Mas o que interessa nesse capítulo 29, e eu recomendo, se vocês quiserem chegar em casa, vai na internet, baixa o livro lá, Entre o Céu e a Terra, e leiam o capítulo 29. Eu tirei só alguns detalhes dele, até meio rapidinho, porque não tinha muito tempo para fazer isso, para a gente entender um pouco o processo reencarnatório e por que o perispírito é tão importante nesse momento, tá? Mas se vocês lerem o capítulo, vocês vão ver que extraordinário que é, com calma e tranquilidade, tá? Eu vou tentar explicar um pouquinho. Renascimento natural.
Ele vai falar agora, nesses parágrafos, que a reencarnação, na grande maioria das vezes, ela é absolutamente natural. Os espíritos nem acompanham. Ela é magnética. Como acontece com os animais, acontece com milhões e milhões de pessoas. Dizem eles, contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos. É automático. Cada dia, a lei de causa e efeito, ele vai obedecer leis. Uma delas é o que eu estou falando, a lei de causa e efeito. O que foi feito recebe, uma causa recebe o efeito. Isso vai acontecer, tá? A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte, da espiritualidade. Sem nenhuma necessidade. Na reencarnação basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. Então basta o magnetismo dos pais quererem e a vontade do espírito que quer encarnar. Está resolvido. Já está pronto o processo encarnatório. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme, seja o anseio de alijar a dor, ou no caso, melhorar a sua dor, né? Acabar com a sua dor, que nos atormenta, a inspiração de conquistas espirituais, que nos facilitem o acesso a uma vida superior, ou seja, evolução, né? O voto de recapitular serviços mal feitos, ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos nesse mundo. Essa vontade que faz o espírito encarnar. Olha que ele cita algumas, né? De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante do recomeço. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, qual se refaz uma grande floresta. A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo. Ninguém precisa ir lá na floresta e plantar uma árvore. Ela se refaz sozinha. O processo da reencarne humano é assim, sozinho. Ele funciona sozinho. Ele é automático. Olha que coisa interessante. Porque às vezes a gente acha que a espiritualidade está sempre presente. Não. Existem leis e são respeitadas essas leis e o processo funciona automático. Útero materno. Olha que interessante quando ele fala sobre o útero materno. Ele diz assim, é um vaso anímico, ou seja, vivo, tá? De elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas. É como se fosse sei lá, um forno, não, o forno vai queimar, sei lá, é um organismo que vai formar a vida, não dá para a gente usar uma palavra para isso, mas refundição de formas ao sopro do Criador e da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos de desenvolvimento para a sabedoria e pelo amor. Esse vaso, então ele chamou o útero de vaso, né? Atrai a alma sequiosa, com sede, né? De renascimento, e que ele é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso. Então ali se reproduz o nosso corpo físico. Leia o perispírito e reproduz o corpo físico dentro do útero, tá? No tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação, consoantes ao princípio que encerra. Maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes aperfeiçoando as qualidades do sentimento. Imaginamos assim, um pêssego amadurecido. Então, o pêssego está amadurecido, pronto para gerar um novo, né? Lançado à cova escura, a terra, a fim de renascer, decomposto em sua estrutura, porque o perispírito também precisa se decompor, é a mesma coisa, né? Restituirá os reservatórios da natureza, todos os elementos da sua polpa e dos demais envoltórios que lhe revestem os princípios vitais, reduzindo-se no imo do solo do embrião, músculo que se transformará no espaço e no tempo em um novo pessegueiro. Então, de uma semente ou de um fruto maduro, ele se desprende do fruto, vira a semente pequenina, germina e forma uma nova árvore. Exatamente assim que funciona para nós, dentro do útero materno. A gente se dispersa completamente, une-se novamente no útero e formamos um novo ser. Olha que coisa mágica, né? Que lindo que é isso.
E ele diz aqui, ó, porque às vezes as pessoas perguntam assim, essa é uma pergunta bem recorrente. Onde é que fica o espírito na hora de estar reencarnando? Nos 9 meses. Porque a criança lá dentro, quando ela dorme, ela desacopla, ela volta para o plano espiritual. A criança dorme, né? O feto dorme, vamos dizer assim. Como é que ele volta para o plano espiritual? Como feto? Vocês já viram algum sensitivo falar que viu um feto no plano espiritual? Ele volta como anterior, como um homem anterior. Não sei se eu contei essa história daquele padre, é que eu vou gastar tempo, mas eu vou contar. Daquele padre que... Padre não, ele não é padre, perdão. Tem um outro padre no Rio de Janeiro que faz isso, mas ele não é padre. Hoje ele não é advogado, ele trabalha na Justiça Federal no Rio. E ele é médium. Só que ele não sabe, ele é católico. Mas ele conta numa entrevista da Ana Maria Braga que ele vê espírito desde criança. Ele via os espíritos na praia, ele conversava e tal. E ele conta uma história que ele foi com a mulher dele na peregrinação em Aparecida. E quando ele estava indo lá, ele via sempre um rapaz do lado da mulher dele. Do lado da mulher dele. E um dia ele perguntou, chegou para o rapaz e perguntou, quem você é? Daí ele, eu sou seu filho, tua mulher está grávida. Você imagine só, que legal. Mas o filho dele não tem a imagem daquele rapaz. Aquele rapaz era a imagem anterior. Tá? E eles nem sabiam que ela estava grávida. Quando eles voltaram, passados uns meses, o processo natural, eles foram no médico, foram ver e realmente ela estava grávida. O perispírito do anterior estava se mostrando para ele. E eles fazem isso naturalmente. Né? Todas as crianças no processo de reencarnação, quando é um processo acompanhado, fora esse que eu falei aí, eles são apresentados à mãe, à criança, antes. Reduzido e apresentado à mãe. Então assim, o espírito quando está encarnando, o que acontece com ele? Depois que é feita a redução perispiritual, vira uma célula, menos que uma célula, o perispírito. Acontece isso aqui, ó. Observamos que Júlio se caracterizava por enorme diferença, ou seja, o perispírito dele tinha sumido quase. Tá? O corpo sutil do menino denotava espantosa transformação. Eles reduziram. Adelgaçara-se de maneira surpreendente. Reduzira-se, essa palavra significa reduzir-se, tá? Tive a ideia, esse é o André Luiz falando, tá? Tive a ideia de que Zulmira, a mãe, alma com alma, se fundiam um no outro. É exatamente isso que acontece. O perispírito do ser reencarnante, ele se funde ao perispírito da mãe. Por isso que a mãe sente a criança desde cedo. A criança nem tem cérebro. E a mãe sente a criança tendo sentimentos, passando sentimentos, não tem nada, mas sente. Porque é fusão de perispírito. Não estamos falando do corpo físico. Perispírito. O perispírito daquele ser está fundido no perispírito da mãe. E aos poucos ele vai magneticamente moldando esse novo ser e saindo do perispírito da mãe e fazendo parte do perispírito dele novo. Então assim, o cérebro não está formado ainda. As células cerebrais elas estão no perispírito da mãe. Depois que formou o cérebro, já não está mais. Cada órgão que forma na mãe, no útero, deixa o perispírito. Mas ele está integrado no perispírito da mãe. Inconsciente. Entenderam? Não entenderam? Entenderam? Perguntas? Não. Vamos lá. A moça, a mãe, ganharam uma plenitude física. Por quê? Porque recebeu um perispírito novo, uma vitalidade nova. Ficou maior o perispírito dela. Uma vivacidade espiritual. Quando perdia o menino na apresentação exterior. Júlio adormecia aliviado, ao passo que uma jovem senhora demonstrava admirável despertamento para a vida. Aí já é a outra, falando da mãe dele, a outra mãe anterior. Tá? Muito bem. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis.
Unido à matriz geradora do santuário materno em busca de uma forma, o perispírito sofre uma influência de fortes correntes eletromagnéticas, que lhe impõe uma redução automática, tá? Eu estou falando de um que foi acompanhado, mas normalmente isso aqui é automático. Constitui a base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio, a sua expressarem através de moléculas significativamente distanciadas umas das outras. Quando ligadas ao centro genético feminino, experimentam expressiva contração, a maneira do indumento de carne sob uma carga elétrica de elevado poder. Então, quando o perispírito, é como se levasse um choque. O perispírito fica levando choque, e fica se transformando, fica movendo um novo ser. Isso é magnético, diz aqui. Observa-se então a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Ele fica praticamente, não tem quase espaço molecular nenhum, fica do tamanho de uma molécula. Toda a matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição é devolvida ao plano estéreo. Então, quando o perispírito daquele reencarnante, eu, por exemplo, vou entrar para a nova reencarne, todo o meu perispírito que vai ser reduzido, o que sobra dele, volta ao plano etéreo, volta ao fluido cósmico universal, porque é matéria, tudo é matéria, né? Quer dizer então, aventurou Hilário em sua curiosidade construtiva, quero dizer que os princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio, que está encarnando, já se encontram reduzidos na intimidade do altar materno, à maneira de um imã, vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestiário de carne, que lhe será vaso próximo de manifestação. É exatamente o que eu disse, só que com palavras mais difíceis. Ele está fundido no perispírito da mãe, e à medida que vai criando-se o corpo biológico, ele vai encarnando, passo a passo, célula a célula, tá? Cada ser que retorna ao envoltório físico revive automaticamente na reconstrução da forma em que se experimenta na Terra todo o seu passado. Então o perispírito traz todo o teu passado junto, né? Que ele diz respeito, estacionando na mais alta configuração típica que já conquistou, para o trabalho que lhe compete de acordo com o degrau evolutivo que se encontra. Muito bem. Isso mesmo, diz o ministro. Satisfeito. O problema da natureza espiritual. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna. Então, está fundido no perispírito. Mente a mente, tá? Influenciando como é justo a formação do embrião. Por isso que a mãe sente todos os sentimentos que a criança tem. Porque na verdade é uma simbiose, os dois estão juntos ali, né? No perispírito. Todo o cosmos celular do novo organismo está impregnado pelas forças do pensamento enfermiço do nosso irmão que regressa ao mundo. Por isso que a mãe tem às vezes também problemas na gravidez, né? Tem umas que, por exemplo, não conseguem segurar e tal, porque às vezes a vibração perispiritual do filho é diferente da vibração perispiritual da mãe. E isso tem que se adequar pouco a pouco, e às vezes é difícil. Por isso que acontecem muitos abortos nessa situação, tá? Assim sendo, Júlio renascerá com deficiências de que ainda é portador. Vai nascer com algumas deficiências, tá? Embora favorecido pelo material genético que recolherá do pai. Por isso que eu falei. Hereditariedade é uma coisa, débitos anteriores é outra. Então, em algumas situações, a tua carga hereditária compensa os débitos que você tem. Em algumas situações, os nossos créditos compensam a hereditariedade. Por isso que é assim. Às vezes você tem o pai que tem um nariz feio, você nasce com o nariz bonitão. Por quê? Porque os teus créditos compensaram a hereditariedade. Olha que maravilha. Eu estou dando um exemplo bem tosco, tá, gente? Mas você poderia, por exemplo, ter um problema genético da família, como diabetes, por exemplo. Tá? Mas como você tem créditos em algumas situações, você não tem. Tá? Problemas do coração. Porque são créditos que você tem. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes a família não tem nada e você traz um débito, porque você não se respeitou a hereditariedade. O débito foi mais forte. Tá? Assim sendo, o Júlio renascerá com deficiências que ainda é portador, embora favorecido pelo material genético que ele recolherá dos pais, nos limites, claro, da lei da herança, para a constituição do novo envoltório. Como vemos, e essa frase aqui é muito linda, né? O André Luiz diz assim: como vemos, na mente reside o comando, a consciência traça o destino e o corpo reflete a alma. Olha só que bonito.
A mente reside o comando, nós comandamos o perispírito. O perispírito é a consciência que traça o nosso destino. E o corpo reflete tudo isso que a gente tem. Nosso corpo é um filtro, é um vaso. Toda a agregação da matéria obedece ao impulso do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas que nós utilizamos nessa vida. Então, nós somos o que pensamos. Não exatamente o que pensamos só nessa vida. Somos o que pensamos por históricas e históricas encarnações que nós tivemos. O que nós somos hoje é uma construção de muitas e muitas formas de pensar que nós criamos. Show? Chega, já falei demais. Semana passada que vem eu falo um pouquinho sobre isso aí, tá? Perguntas, gente? Esse tema aí tinha que ter mais tempo, né? Eu apressei ele porque nós tínhamos pouquinho tempo, mas é um tema muito interessante, mas nós vamos falar mais sobre isso aí, quando a gente for falar sobre a encarnação dos espíritos, a gente vai falar também. Daí eu vou falar para vocês da encarnação do Sigismundo, né? Daí a gente vai estudar o processo um pouco mais, tá bom? O André Luiz usa um nome bonito, né? Sigismundo, Zulmira, uma coisa bonita. Então vamos fechar o nosso trabalho hoje. Fechar os olhos. Vamos agradecer a espiritualidade que esteve presente conosco. Vamos agradecer ao nosso mentor, nosso guia, que nos trouxe aqui nessa noite. A espiritualidade da casa que nos recebeu e nos acolheu nesse ambiente, preparou esse ambiente com muito carinho, depositando aqui os fluidos que nós estamos precisando. Agradecer ao Mestre Jesus, que comanda todo esse processo de evolução nossa. E pedimos que possamos levar um pouco desse conhecimento para a nossa vida, para a nossa condição familiar, na sociedade, que faça-nos crescer um pouquinho mais em termos de consciência, em termos de sentimentos, para que fique um pouco mais leve essa nossa caminhada sobre a Terra. Em nome de Jesus, e em nome de toda a espiritualidade que nos ajudam aqui nessa noite de hoje, nós agradecemos e encerramos o estudo. Que assim seja. Vamos para o passe. Então, musiquinha.